Oi pessoal, então vamos continuar nossas aulas, agora falando sobre os esquemas de teleproteção, DUTT e POTT, tá certo? Vocês devem lembrar que na aula passada, que eu falei sobre teleproteção, eu usei um tracejado vermelho e um tracejado amarelo para designar as áreas de atuação da Zona 1 e Zona 2. Então, para facilitar esse entendimento, eu vou deixar esse mesmo código de cores, tá bom? Então, DUTT, como o nome sugere, Direct Underreaching Transfer Trip, seria isso? Seria aquele comando que você envia para a estação remota para abrir diretamente o disjuntor. Ou seja, quando a proteção receber esse comando, ele não vai querer saber as leituras dele de corrente, tensão, fase, impedância, nada. Ele vai receber aquele comando e vai abrir instantaneamente o, o seu disjuntor, porque ele vai ter a certeza que o remoto viu um defeito na sua linha, tá? Esse underreaching é porque significa subalcance, ou seja, é aquele é, a, aquela área que você não vê a linha inteira, você vê menos do que a linha, tá certo? O POTT, ele é um Permissive Overreaching Transfer Trip, ou seja, ele agora não vai ser um comando direto, ele vai, vamos dizer assim, dar permissão para o remoto atuar, tá bom? Overreaching significa o sobrealcance, ou seja, é aquela que você vê a linha e um pouco mais, tá? Então, essas são as duas diferenças, direct para permissive e underreaching para overreaching, tá? Do trip direto ao permissivo, do subalcance para o sobrealcance, tá bom? Então, vamos ver como é que isso funcionaria, né, na prática, né? Para o DUTT, a gente mandaria dois comandos. Então, quando um relé ele recebe dois comandos da teleproteção, ele sabe que isso é um DUTT que ele deve abrir instantaneamente o seu disjuntor, tá certo? Quando ele recebe apenas um comando, ele não é um trip direto. Ele vai pegar esse comando, vai analisar junto com a sua lógica e vai levar aquilo em consideração para abrir ou não o disjuntor, tá certo? Já adiantando, né, nesse caso a gente usaria uma lógica I de um comando recebido com a atuação de segunda zona. Se a estação vê em segunda zona um defeito e recebe um comando, ele sabe que o problema é na sua linha, tá certo? Vamos ver como é que seria essa conexão do relé com o modo de teleproteção, tá certo? Aqui estou com o meu IED, tá certo? Um IED, né, nesse exemplo, ele usa dois comandos de transmissão e dois de recepção. Poderia ser um, poderia ser quatro, poderia ser oito, tá? Isso aí depende da lógica de proteção. Nesse caso da gente, a gente vai trabalhar com dois comandos apenas. Então, as saídas de comando, ou seja, os comandos de transmissão do relé, eu conecto em um relé também, em um par de relés, no painel de teleproteção, tá? Isso aqui vai representar o painel de teleproteção. Então, tem um painel, tem alguns relés desse painel. Então, uma vez que os comandos sensibilizam esse relé vai sensibilizar a entrada digital da teleproteção, que por sua vez vai mandar para o remoto aquele comando. No sentido contrário é a mesma coisa, né? Uma vez que você recebe um comando do remoto, ele vai alterar o estado dele na saída, que vai bater esse relé e que vai sensibilizar a entrada de comandos, ou seja, a recepção de comandos do IED. Tá? Então, isso é a situação normal de funcionamento da linha, ou seja, não está vendo nenhum defeito, nem em primeira zona, nem em segunda zona, não está mandando nenhum comando, se não está mandando nenhum comando, ele está enviando o sinal de guarda. Ou seja, o que seria esse sinal de guarda? Seria basicamente a informação que um modem de teleproteção envia para o outro modem de teleproteção para confirmar que está tudo bem, que não está tendo nenhum problema de transmissão, que eles estão conversando adequadamente e que não há necessidade de mandar guarda, de mandar comando. Na hora que for mandar um comando, o sinal de guarda sai e entra o sinal de comando, tá certo?
Se for um OPLAT, vai ser uma frequência, se for digital, vai ser um trem de bits, mas mais uma vez a gente só vai entrar nesse detalhe mais na frente, tá bom? Então, da mesma forma, se ele está recebendo guarda do remoto, ele não tá externando nenhum comando aqui e não está chegando nenhum comando no IED, tá certo? Então vamos analisar como é que funcionaria uma atuação de primeira zona, tá certo? Quando o relé identifica em primeira zona um defeito, como a gente já falou no slide anterior, ele vai mandar dois comandos. Ou seja, o que seria mandar dois comandos? É jogar uma tensão nesse par metálico que vai energizar a bobina desse relé, que vai sensibilizar a sua entrada digital, que por sua vez vai transformar, vai tirar a guarda e vai mandar o comando 1 mais 2 para o remoto, tá bom? De maneira semelhante, para um relé de segunda zona, na hora que ele sensibilizar, ele vai mandar apenas um comando, porque vai ser um permissivo, sensibilizando apenas um relé, mandando apenas comando 1 para o remoto. E o que acontece no lado de lá? De maneira bem análoga, quando ele deixa de receber guarda e passa a receber comando 1 mais 2, ele energiza, desculpe, ele sensibiliza essas saídas, fecha os contatos desse relé e chega os comandos de recepção 1 mais 2. E o relé já vai saber que aquilo ali significa um transfer trip e vai abrir o disjuntor, tá bom? Se vai ser na segunda zona, se por acaso ele deixa de receber guarda para receber comando 1, bate esse relé, recebe um comando e ele sabe que recebeu um permissivo para trabalhar junto com as outras grandezas que ele está medindo. Vamos lá, daquele desenho bem parecido com o que a gente viu na aula passada, mas agora com essa observação aqui, esse on e off vai dizer se o disjuntor está fechado ou aberto, né? Se está ligando a linha ou se não está ligando a linha, vamos dizer dessa maneira, tá? Agora apenas em DUTT, ou seja, estou trabalhando apenas com o subalcance, beleza? Então, no caso inicial, só um minuto. Então, voltando. Considerando a situação normal, a operação sem um defeito na linha de transmissão, não tem nenhum curto-circuito aqui, ou seja, a gente não tem nenhuma atuação de zona 1, nem de A para B, nem de B para A, tá certo? Agora vamos fazer uma segunda situação, onde eu tenho um defeito bem no meio da linha de transmissão. Desse jeito, tanto zona 1 de A para B, quanto zona 1 de B para A, vão identificar esse defeito. Qual a primeira providência? Abrir os disjuntores. Afinal, ele já tem certeza que o problema é na linha, tá bom? Além disso, vai fazer o quê? Por não saber que o outro lado já identificou esse defeito, né? Toda vez que ele enxerga em zona 1 defeito, ele envia os dois comandos para o remoto. Se envia os dois comandos para o remoto, os dois também vão receber os dois comandos. Recebendo os dois comandos, ele manda novamente um comando para abrir o disjuntor, mas não adianta de nada, porque o disjuntor já está aberto. Ou seja, esta é uma situação que se a teleproteção falhasse, não haveria problema. Por quê? Porque as duas viram em primeira zona e não dependeram da teleproteção para poder abrir adequadamente os seus disjuntores, tá bom? Mas, na condição C, em que eu tenho um defeito muito próximo de um terminal na linha de transmissão, o que é que vai acontecer? A não vai enxergar em primeira zona esse defeito, mas B vai. E quando B enxerga, B abre o disjuntor e manda comando 1 mais 2, que é o comando de transfer trip para o outro terminal. Que quando receber comando 1 mais 2, ele vai instantaneamente desligar, vai abrir o disjuntor, vai desligar a linha, sem questionar qual é a corrente, qual é a tensão, qual é a fase, nada desse terminal, certo? Então, esse uma situação em que a teleproteção foi muito importante para acelerar essa proteção, tá bom? E D, muito fácil, quando a gente tem um defeito fora da linha. Nem o relé de primeira zona da direção B vai perceber,
nem o relé de primeira zona de B direção A vai perceber. Ou seja, o funcionamento normal da linha sem grandes problemas. Agora, vamos, em vez de olhar só o DUTT, vamos olhar agora só o POTT, tá bom? Estou aqui com a minha área de atuação da segunda zona, o disjuntor está fechado e esta seria esta seria a situação normal, tá certo? De operação sem defeito. Agora, imagine que eu tenho um defeito dentro desta linha, tá? Não interessa estar muito perto daqui, porque como é de sobre-alcance, ela vê a linha inteira, se tiver um defeito dentro da linha, ela vai identificar, tá certo? Então, o que vai acontecer? Esse defeito que está sendo enxergado tanto de A para B quanto de B para A na segunda zona, eles vão gerar a transmissão de apenas um comando, já que está falando agora de permissível, está falando do POTT. Se cada estação manda apenas um comando, cada estação vai receber apenas um comando remoto, tá bom? E aqui eles vão fazer uma lógica I. Se eu vi um curto-circuito em primeira zona e eu recebi um canal em primeira zona, eu vou abrir meu disjuntor, tá certo? A mesma coisa vale também lá de cá, tá? Ele abriu o disjuntor por quê? Porque ele vinha em primeira zona e recebeu o canal 1. Tá bom? Agora vamos para a terceira situação, que é um defeito fora da linha de transmissão, desse daqui que está sendo protegido aqui, mas muito próximo de B. Nesse caso, o que vai acontecer? Esse defeito aqui está dentro da zona de atuação do relé de segunda zona, de A para B, mas não está de B para A. Ou seja, apenas a estação A vai mandar um comando para a estação B. Ok? Então aqui ele vai fazer aquela lógica I. Esse cara aqui está vendo em segunda zona um curto-circuito, mas não recebeu nada. Então ele não vai abrir nesse primeiro momento. Aqui ele até recebeu o comando, tá vendo? Mas ele não viu em segunda zona, então ele também não vai abrir o disjuntor. E aí, o que vai acontecer agora? Como a gente falou antes, começa um timer, tá certo? Para poder, dispara um timer que, se passar essa temporização, o defeito persistir, ele vai abrir a linha. Mas a gente já viu que nessa condição aqui, o sistema que protege a linha de B para C, ele vai ele vai seccionar essa linha, vai abrir esse disjuntor e o defeito vai parar, tá certo? Então, a quarta situação, que é a mais fácil, é justamente um defeito muito distante de B e fora da linha. Nesse caso, nem A enxerga, nem B enxerga o defeito, então não há nenhuma atuação. Bom, pessoal, essa foi a segunda aula, espero que vocês tenham gostado. Na próxima, nós vamos ver como é que seria o uso simultâneo de DUTT e POTT, tá ok? Muito obrigado pela atenção.